Olá, graça e paz do nosso Senhor Jesus Cristo. Espero que você esteja bem. Você está no canal Levando Crianças a Jesus e este canal tem por objetivo edificar a vida dos nossos irmãos e levar o Evangelho para aqueles que não o conhecem. Irmãos, eu quero compartilhar com vocês uma reflexão que eu tive esses dias atrás e eu acredito que seja muito importante a gente pensar a respeito destas coisas, visto que estamos nos últimos dias da Igreja na Terra. Então, antes de falar a respeito disso, quero ler para vocês Romanos capítulo 8, versículo 19, que diz assim: Porque a ardente expectação da criatura espera a manifestação dos filhos de Deus. E esse versículo fala sobre a necessidade que as pessoas ao nosso redor têm a respeito de Jesus Cristo, né? Muitas vezes as pessoas estão conversando com a gente, às vezes elas até dão um sorriso, né, e tudo mais, mas por dentro, às vezes a vida da pessoa está um caos. Por dentro, o coração da pessoa está aflito, buscando respostas. Enfim, as pessoas podem estar passando por diversas situações e a gente não sabe, né? E muitas vezes isso não dá para ver numa conversa rápida. Às vezes a pessoa não quer se abrir, né? Não quer demonstrar aquilo que ela está vivendo. Mas muitas vezes sim, ela está passando por uma situação difícil. E é por causa disso que o apóstolo Paulo nos ensina que as pessoas têm uma expectação muito grande por aquilo que nós temos. Nós temos o reino de Deus dentro de nós. Aquele que nos traz paz, que nos traz justiça, alegria, né? Que traz esse sentimento de que há algo pleno dentro de nós. Nós não temos um vazio, porque nós temos o reino de Deus. Então, estas pessoas, elas têm uma expectativa muito grande de que a gente mostre para elas o que nós temos. Elas não sabem ainda disso, mas elas esperam por algo que venha preenchê-las, e é o que nós temos dentro de nós. E então eu estava refletindo sobre uma experiência que eu tive no ano de 2020. E na verdade, essa experiência a gente vem tendo por diversas vezes, mas naquela vez foi muito perceptível, né? Eu vou contar para vocês o que aconteceu. Em 2020, eu peguei uma classe de ensino médio para dar aula. E logo que a gente começou, né, as aulas e tudo mais, nós começamos em fevereiro. Em março veio a notícia de que tudo ficaria fechado, né, do lockdown, né? E a notícia que chegou para nós, professores, e para os alunos, é que ele seria feito num tempo de 2 semanas, para que houvesse tempo de preparar os hospitais e tudo mais, né? Para equipar os hospitais, para achatar a curva, né, de crescimento da doença e tudo mais, e que em 2 semanas nós voltaríamos ao normal, tudo ao normal, as aulas, enfim, tudo mais. Essa foi a notícia que nós tivemos por parte do governo, né? Enfim. E o que aconteceu, de fato, foi que nós ficamos o ano todo no lockdown, né? E aqueles alunos com quem eu tinha contato pessoalmente, com quem eu tive contato pessoalmente por um mês, eu não tive mais. E isso, irmãos, demonstra que as situações na nossa vida, elas são assim.
Muitas vezes nós encontramos uma pessoa uma única vez. E outras vezes acontece, como aconteceu naquele momento, que eu estava achando que veria aquelas pessoas novamente, mas não foi assim que aconteceu. Nós não sabemos o que pode acontecer amanhã. E é por causa disso que nós precisamos levar o nome de Jesus Cristo para as pessoas hoje, né? Naquele momento eu não perdi a oportunidade. Embora o sistema diga que a gente não pode falar de Jesus Cristo para as crianças, eu fechei a porta da sala e falei para eles. Falei, eu estou preocupada com vocês. Estou preocupada com a cabecinha, com a mente de vocês. E conversei com eles naquele momento, no último dia de aula. E expliquei para eles a respeito de Jesus Cristo, né? Falei para eles que eles poderiam se apegar a Cristo naquele momento, para que eles não ficassem com medo. E anunciei para eles o nome de Jesus Cristo. Mas eu confesso que muitas outras vezes já perdi oportunidades valiosas. Eu sei que você também já deve ter passado por isso. Sei que é muito comum a gente perder oportunidades, né? Ontem eu conheci um mecânico, meu carro quebrou na estrada e eu conheci um mecânico, e esse mecânico perdeu o pai há poucos dias. E depois que ele terminou de fazer o serviço e tudo mais, nós podemos rapidamente conversar a respeito de Jesus Cristo, né? Ele falou para mim que ele não está indo na igreja e tudo mais, e eu falei para ele que sobre a necessidade de que o coração dele estivesse em Cristo. E ele falou assim, olha, eu perdi o meu pai, né? Aí ele falou assim, mas o que nos consola é que o meu pai aceitou Cristo dias antes de falecer. E aí ele tinha a noção sobre isso, né? Ele falou assim, ninguém está preparado para a morte. Então, ele sabia que antes da morte a pessoa precisa de Cristo. E é exatamente esse tipo de situação que eu estou falando para vocês, que a gente não sabe o que vai acontecer no dia de amanhã, né? Então nós precisamos parar de perder as oportunidades tão valiosas que nós temos e anunciar o nome de Cristo, porque amanhã pode acontecer de a gente não ver mais a pessoa. Amanhã pode acontecer da pessoa morrer, ou talvez aconteça da igreja não estar mais aqui. E você precisa hoje anunciar o nome de Jesus Cristo, assim como eu preciso hoje anunciar o nome de Jesus Cristo. E nós precisamos entender o quão valiosa é cada oportunidade de manifestar para eles o reino de Deus que há dentro de nós, aquilo que nós já conhecemos a respeito de Cristo, aquilo que nós já vivemos com Cristo, o amor que está dentro de nós, né? O amor por Jesus Cristo e o que nós conhecemos a respeito do amor dele. Amém? Então era isso que eu queria compartilhar com você. Eu gostaria que você ficasse com essa reflexão no dia de hoje, que você entendesse o que diz nesse versículo e quão preciosa é cada oportunidade que você tem com as pessoas, porque nós não sabemos o que vai acontecer no dia de amanhã, né? No dia de amanhã pode não haver mais essa oportunidade que você terá hoje. Então, era isso que eu queria compartilhar e eu gostaria de deixar aqui um pedido para que você ajude essa mensagem a chegar a mais pessoas, deixando seu like, fazendo comentários, compartilhando esse vídeo com outras pessoas. Amém? Que Deus possa abençoar tremendamente a sua vida, sua família, seu lar. Fique na paz do Senhor Jesus Cristo. Amém.